E seja qual for a qualificação profissional, uma regra passou a ser observada por muitas empresas no ambiente de trabalho. Há quem diz que trabalhadores satisfeitos rendem muito mais. Mas para que o aumento da produtividade realmente aconteça, as organizações precisam conceder autonomia aos funcionários e criar maneiras de valorizar essas atitudes pioneiras, por exemplo. Um ponto que sugere impasse dentro de algumas organizações é o tema da análise de hoje da consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Quais são os pontos que devem ser evitados por chefes em relação aos seus subordinados? Bom, quando a gente fala de satisfação no trabalho, primeiro é importante que a gente coloque que a satisfação no trabalho é uma via de mão dupla. É responsável pela satisfação no seu trabalho, tanto o empregador como o empregado. É importante que a gente veja nessas duas perspectivas para que não se crie uma expectativa muito alta em toda empresa que eu entrar, ela tem que me satisfazer todos os meus desejos, muitas vezes os meus caprichos. Então eu também sou responsável e a minha responsabilidade começa a partir do momento que eu escolho e me determino trabalhar naquela organização. Então esse seria o primeiro ponto crucial. No segundo ponto seria a questão da autonomia. É importante sim, as pessoas vão se sentir cada vez mais satisfeitas à medida que elas tiverem autonomia no trabalho, à medida que elas puderem se sentir participantes, à medida que elas forem ouvidas, que suas sugestões sejam ouvidas. No entanto, há de se ter um cuidado muito grande que nem todas as pessoas estão preparadas para terem autonomia no trabalho. Por exemplo, se eu sou novato numa empresa, eu estou na primeira semana, muitas vezes eu estou no primeiro mês de um ramo de trabalho, num trabalho especificamente muito importante, muito detalhista, talvez não seja o momento de eu receber aquela autonomia. E isso é uma forma também da empresa proteger o colaborador. Então, à medida que ele for tendo um bom desempenho, à medida principalmente que ele for sendo treinado, aí sim a gente pode começar a dar autonomia a ele. O que acontece muitas vezes no dia a dia do trabalho é que muitas empresas ou não dão uma autonomia nenhuma e as pessoas já estão preparadas para isso, ou o contrário, dão autonomia antes da hora, né? Então é importante que a chefia, que a liderança delegue tarefas, é importante. A gente vai encontrar isso em todos os artigos, em todos os livros sobre liderança. No entanto, eu preciso antes treinar as pessoas para que elas possam receber essas tarefas. Isso é muito importante para que eu não boicote o trabalho do colaborador e que também é a forma de proteger o desempenho dele, de toda a equipe da organização. Esse colaborador insatisfeito, é interessante que ele procure seu chefe imediato para tentar colocar essa situação, até mesmo se talvez ele tenha alguma sugestão para poder reverter esse quadro. É importante que ele procure que primeiro faça a seguinte análise. Com que mesmo eu estou insatisfeito? É com a empresa que eu estou insatisfeito? É com a minha vida que eu estou insatisfeito? É com o ramo de trabalho, com a carreira que eu escolhi estar insatisfeito? É algo pessoal que eu estou insatisfeito antes de começar a conversar com o seu líder? Porque muitas vezes ele está insatisfeito e o líder já percebe que não é nada sobre a empresa, é algo pessoal. E muitas vezes a gente vai ter uma tendência, o ser humano, de deslocar essa responsabilidade dessa satisfação, dessa motivação e até mesmo dos nossos problemas para algo que está fora de nós, que nesse caso é o empregador e não para nós mesmos. Então, primeiro façamos essa autoavaliação e se nessa autoavaliação perceber que de fato o problema é com a organização, aí sim eu devo procurar meu líder direto, né, meu primeiro chefe e conversar com ele, ter um diálogo, né, porque tudo a gente vira e mexe, a gente vai parar na comunicação. Então as pessoas precisam sim conversar e não esperar que a empresa perceba que elas estão insatisfeitas para chamar. Elas devem ser proativas nesse sentido. E quando é a hora de se desligar da empresa? Em que grau de insatisfação deve ser o desligamento da empresa? É uma pergunta muito polêmica, né? Porque, na verdade, assim, depende muito de quando você está insatisfeito. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos no trabalho, mas não temos condições de nos desligarmos dele. Então, assim, antes de se desligar, veja qual é a sua condição de se desligar. E cuidado com a sua carreira e com a sua imagem no mercado de trabalho, no sentido de eu estou insatisfeito, não posso sair muitas vezes por questões pessoais, por fatos financeiros, inclusive, e aí eu começo a não contribuir para o desempenho daquela empresa em função dessa minha insatisfação. Então, muitas vezes eu acho que eu estou prejudicando a empresa, mas primeiramente eu estou prejudicando a minha carreira e o meu desempenho. Então, é importante que eu seja corresponsável por isso. E se a minha insatisfação com o que eu estou trabalhando, com o que eu estou buscando, com aquilo que eu pretendo chegar, estiver num ponto muito acentuado e eu sinta que eu não consigo mais ter um bom desempenho, aí sim eu devo procurar me desligar dessa organização. Cristiane, muito obrigado pelas informações e até a próxima semana. Muito obrigada e até terça.